Bom dia, irmãos. Glória a Deus, né? Eu sempre falo do momento ímpar que é uma escola dominical, da importância que isso tem. E eu não sabia que a gente tinha um dia que comemorava, né? Essa coisa tão maravilhosa que é a escola dominical. Louvado seja Deus por isso, que isso continue acontecendo por muitos e muitos anos. Deus possa encher o nosso coração com a palavra dele, que a gente cada vez mais tenha disponibilidade, mais fome, mais sede de aprender dela, né? Então vamos continuar, Apocalipse capítulo 10. Nós começamos semana passada e pretendemos hoje esgotar essa lição, em nome de Jesus. Vamos ler o texto de novo? Apocalipse capítulo 10. Pedir desculpa aos irmãos, a voz está meio ruim, esse tempo está bastante prejudicial, já tem alguns problemas respiratórios aí, mas Deus vai dando graça. Apocalipse 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como runge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, mais uma vez, com humildade, clamando a Deus pela iluminação do Teu Espírito, por sabedoria, por inteligência, que o Senhor nos faça, Deus, em nome de Jesus, compreender essas palavras, que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia, meu Pai. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha neste lugar, fala conosco, através, ó Deus, do vaso que é impuro, ó Pai, mas de tão doce, tão preciosa a riqueza que há. Usa, meu Deus, como lhe aprouver nessa manhã, em nome de Jesus, e preencha-nos, ó Deus, com a Tua palavra, a fim de que a gente seja transformado por ela e feitos também agentes de transformação por onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente começou essa lição e vimos aí essa figura tão solene, né, que aparece aqui no capítulo 10 de Apocalipse, que é esse anjo. A gente viu que algumas pessoas, né, acreditam se tratar do próprio Cristo, mas não é a visão que a gente tem. É sim um anjo forte, um anjo mais, vamos dizer assim, numa hierarquia maior dentre os anjos. Eu não sei como é que isso funciona, mas existe, é bíblico, pode ser comprovado, inclusive, biblicamente. Mas não se trata do próprio Cristo, da pessoa de Cristo. É um anjo, uma pessoa... Melhorou? Importante. É alguém importante. E vimos, né, pelas próprias características que esse anjo tem, né, que são características até do próprio Cristo, né, que muitas vezes são citadas do próprio Jesus. Então a gente vê que é um anjo diferenciado, uma pessoa diferenciada que assistia muito mais próximo de Deus e que aparece aqui então
essa figura forte, solene. E a gente viu algumas implicações, né, do que esse anjo falou, de como tudo isso aconteceu, da importância de tudo que isso representa para ele. E a gente terminou semana passada naquela ideia do anjo como um conquistador universal, dos pés, né, com as pernas de fogo, pisando sobre o mar e sobre a terra, dando sim a ideia de que tudo pertence ao Senhor, que tudo está nas mãos de Jesus, que tudo é por meio de Cristo. Hoje o que a gente vai ver então é a partir daí, dessa declaração que aparece no versículo 5. Aí a gente até o final, para a gente terminar isso aí, se Deus quiser. A partir do verso 5 até o verso 7. Olha só. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, dessa declaração, tem pelo menos 3 aspectos, tem mais, se a gente parar para pensar direitinho, mas pelo menos 3 aspectos a gente poderia refletir um pouco mais a fundo nele. A primeira é a solenidade dessa proclamação, né? O evento, a grandeza desse evento que aconteceu ali. Eu estive pensando durante a semana, falei, gente, como é que eu posso retratar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? E lembrei-me do episódio que a gente estuda na história do Brasil, do Rio Ipiranga, lá às margens do Riacho Ipiranga, lembra lá? Do brado que foi dado e não tinha nem tanta gente assim para ouvir, de Dom Pedro I, independência ou morte. Um brado que aquele homem deu, ele levantou a espada ali e bradou em alta voz. Eu me deparei com isso. É algo semelhante, não sei, talvez a grandeza aqui é muito maior, esse evento é muito mais importante para nós do que essa da independência do Brasil, mas é algo que aconteceu, foi algo solene, algo muito, muito grande, muito grandioso o que esse anjo faz. Primeiro pela própria pessoa do anjo que a gente já viu, que não é qualquer um, não é qualquer anjo, não é qualquer anjo que assiste diante de Deus. A gente viu as características dele que apontam diretamente para o próprio Deus. O rosto que brilhava como o sol, ele já desceu envolto em nuvens, o arco-íris que rodeava esse anjo, a voz de leão, né? Tudo isso aponta diretamente para o próprio Deus. E esse anjo, não sendo uma pessoa comum, não sendo um anjo comum, não sendo um ser comum, a própria grandeza dele, desse aparecimento, de tudo que ele representa ali, ele ainda, quando ele vai fazer o juramento, ele pega esse livrinho e ergue aos céus, ele levanta esse livro para os céus e jura em nome daquele que tudo criou. Mostrando que apesar dele ser grande, dele não ser qualquer um, ele estava representando algo muito maior, alguém muito acima. Esse anjo não poderia jurar por ele mesmo, porque ele não tem capacidade de cumprir todos os eventos que virão depois do que ele vai falar. Mas em nome daquele que o mandou, daquele que o enviou, ele então faz esse juramento, levanta esse livro para o céu e faz o juramento. E o juramento sério, né? Que não vai haver mais tempo, não vai haver mais demora. Agora vai ser, de fato, mais rápido o que está para se cumprir. É isso que esse anjo faz, essa grandeza, naquele movimento. Imagina a gente, homens comuns. João era homem como nós. É claro que viveu experiências muito além de que, nossa Deus, a gente vai experimentar na nossa vida. Mas um homem vendo, só de ver aquilo tudo, né, de prestar atenção naquilo tudo, de ver aquela figura toda ali, já era impactante. Imagina agora, quando esse anjo pega esse livro, ergue aos céus e fala que o tempo está curto. Agora para frente vai encurtar o tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa ter noção é da solenidade desse momento, da grandeza desse momento. A gente lendo o texto, muitas vezes fica difícil, né? Mas eu peguei me refletindo nessa manhã no tamanho de tudo isso, na grandeza de tudo isso, no significado de tudo isso, de estar diante de tudo isso. A gente só consegue imaginar, né? Então a primeira coisa é a grandeza do evento. A segunda coisa que o anjo fala para nós é a respeito dessa brevidade. Já não haveria
mais demora. A gente vê no decorrer do livro todo, principalmente ele a partir do capítulo 5, quando começam a falar das trombetas. Gente, não. Dos selos, exatamente. A partir do capítulo 5, quando os selos começam a ser abertos, a gente vê que o livro de Apocalipse vem acontecendo julgamentos. O tempo todo vem acontecendo julgamentos nesse livro. Primeiro, nos selos, a gente vê a igreja sendo perseguida. Os selos falam dessa perseguição contra a igreja de Deus, que iria guerras e rumores de guerra e sofrimento, muita coisa. E os selos se refletem ao sofrimento da igreja. Tem uma parada ali entre os 5 e os 6, que é aquele momento de calmaria, vamos dizer assim, onde essa perseguição diminui um pouquinho, e aí abre-se então as trombetas, a partir do capítulo 6. E a gente vê o tempo inteiro o julgamento sendo executado através dessas trombetas. Primeiro a terra foi julgada. Primeira trombeta, através das trombetas a terra foi julgada. Depois o mar foi julgado. Os rios foram julgados. Os astros, toda a criação como um todo foi julgada. E no capítulo 6, o segundo ai, a gente vê que o próprio homem sendo julgado. Lembra ali da multidão de cavaleiros que é libertado quando o sexto selo é aberto, que é o segundo ai. Então foi dado poder para matar 1/3 de todos os homens. Então, isso é julgamento de Deus, julgamento de Deus. Acontece que todos esses julgamentos até aqui, tudo que aconteceu até aqui, há ainda oportunidade de arrependimento para a humanidade. Deus derramando sua ira, Deus mostrando sua cólera, Deus mostrando que Ele está irado e dando oportunidade para que o homem se arrependa. É isso que está acontecendo aqui, Deus julgando, tudo isso acontecendo, a terra sofrendo, os homens sofrendo, mas ainda há oportunidade para julgar. É isso que está acontecendo aqui. Deus ainda está dando oportunidade para que o homem se arrependa. Ainda dava tempo do homem se arrepender. E Deus vai deixando acontecer, vai deixando acumular essas coisas, para que quando de fato vier o juízo, como se a terra estivesse amadurecendo, para de fato sofrer então o juízo final de Deus. Lembra lá quando o povo saiu do Êxodo, que Deus falou que ia mandar alguém tirá-los do Êxodo, mas tinha que passar aquele período de tempo para que o pecado daquelas nações, qual é a linguagem ali, gente? Eu acho que é de amadurecimento mesmo, para que chegasse à totalidade. É isso que Deus esperava, que aquela nação, que aqueles povos que foram subjugados por Israel, que o pecado deles se aviltasse tanto a ponto de chegar num tempo dele intervir. É a mesma linguagem aqui. Sodoma e Gomorra também. Quando o pecado da cidade já não tinha mais para onde ir, a linguagem bíblica é que aquele pecado clamava pela intervenção de Deus. E Deus vai deixando acontecer as coisas, vai permitindo, inclusive, que os homens escarneçam dele mesmo. Quer ver na linguagem de 2 Pedro? Vamos ler a 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Do capítulo 3, vamos ler até aqui, até o versículo 7. 2 Pedro 3, do 1 ao 7, olha só. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água
pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. De novo, eu já falei isso aqui algumas vezes, é cíclico. A humanidade, ela é cíclica em repetir os erros, em cometer as mesmas falhas. A primeira vez que Deus interveio na história para destruir mesmo, para julgar a humanidade, foi no dilúvio. É desse tempo aqui que esse texto nos fala. E ali você vai de novo, vai ler o texto lá, você vai ver que o homem tornou tão mal, era tanta maldade que Deus já não suportou. Deus falou, não dá mais não, vou ter que julgar esse povo. Veio então o dilúvio. Deus matou ali, destruiu tudo, a criação, tudo foi feito ali. E depois que o dilúvio acabou, colocou ali o arco-íris, que aparece aqui, mostrando a misericórdia de Deus. Ele disse que não mais destruiria a humanidade daquela forma. Mas, de novo, veio o dilúvio, os tempos passaram, pessoas passaram, o próprio povo de Deus foi levado cativo. Veio lá a questão da terra, da terra que a gente chama de Terra Santa, né? Sendo julgada por Deus. A própria Sodoma e Gomorra sendo julgada por Deus. E a gente vai vendo essas coisas acontecer. A humanidade vai sempre repetindo as mesmas coisas. Sempre repetindo. E de tempos em tempos, Deus intervém. A última grande intervenção de Deus na história da humanidade foi a cruz. Foi Cristo. Olha o mundo como é que estava quando Jesus veio. Paulo chama aquilo de plenitude dos tempos. Estava um caos. Inclusive, a religião judaica lá, os que se apoiavam na lei, estavam pervertendo toda a lei. Não compreendiam de fato que o final da lei era o amor, a lei desembocaria no amor, não sabiam, não compreenderam isso, e aí estava colocando mais e mais cargo, mais e mais coisas. E o próprio Cristo, quando veio, deixou isso bem claro. A última grande intervenção de Deus, então, foi Jesus. Foi a cruz, mostrando para o mundo essa. E Paulo chama aquilo de plenitude dos tempos. E eu creio que, de novo, está enchendo. Está enchendo. Acho que a gente está muito perto disso. Olha o que Pedro fala aqui, né? O que o povo está dizendo? O versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 3. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O povo não anda perguntando aí? A igreja parece que esqueceu disso. Hoje, 40 milhões de cristãos no Brasil, igrejas lotadas de pessoas vazias. Pessoas sedentas, tá ali buscando. Parece que Jesus já não é mais o Salvador. As pessoas não veem Cristo como alguém que veio para salvá-las. Não, a pessoa quer uma vida boa. Ela acredita que a cruz de Jesus é para que ele tenha uma vida boa na terra, para que ele tenha um carro bom, para que ele tenha uma família legal, para que o filho dele seja bem-sucedido, para que o casamento dele seja uma bênção. E aí as pessoas se debruçam e oram e o tempo todo buscando a Deus pelo que Deus pode dar. E Mateus, Jesus, olha, não vai nesse caminho não, porque isso, quem corre atrás disso são os gentios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não são todas as coisas, como o povo pega esses versículos e distorce todas as coisas. Não. Jesus está falando de comida, vestimenta e moradia. E ele garante no texto de Mateus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, no sentido de que tudo que você quiser, Deus vai te dar. É claro, ele é dono do ouro e da prata, ele pode fazer o que quiser, como quiser. Nós mesmos, nas nossas orações, muitas vezes nas nossas reuniões de orações, quando a gente reúne para orar, e não estou falando que é errado, não, tem que pedir mesmo, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedir, né? E vai ser dado. Deus pede a gente para incomodar Ele com a oração, mas a gente busca tanta coisa material, quando a gente se reúne, até em grupos para orar. Não é errado não, gente, estou falando que é errado não. Deus mandou a gente orar. Mas muitas vezes o nosso foco fica nas coisas. Fica nas coisas, enquanto a Bíblia e o livro de Apocalipse nos alerta a viver com os olhos na eternidade. É para a eternidade que a gente tem que pensar. É para lá que a gente tem que pensar. E agora o anjo está fazendo, não vai ter prazo mais. Até aqui Deus suportou, até aqui Deus... Alguém falou alguma coisa aí?
Deus estava dando tempo para a humanidade se arrepender, mas agora o anjo diz, então, não haverá mais tempo. A paciência de Deus tem limite. Está chegando no limite dela. E olha para o nosso mundo, olha para o mundo à nossa volta e vê se não está cada vez mais perto. O homem cada vez mais fazendo a sua própria vontade e duvidando, sim, de Deus. A própria igreja muitas vezes nem pensa, nem fala mais a respeito disso, a respeito de Deus. Igrejas crescendo aí, tem inclusive uma igreja famosa, americana, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, vocês vão ver, o pastor lá é famosão, um cara bacana, no Texas, essa igreja, mas a igreja dele não pega sobre pecado. Não se fala sobre pecado na igreja mais. E está crescendo. Claro, cada vez mais. Por quê? Porque o homem, eu até falei isso aqui uma vez, eu ouvi de Jonas Madureira, né, que o homem tem criado um Cristo poético. Não aquele Cristo que a gente tem aqui imitar, mas aquele Cristo que eu crio. Porque o Jesus que eu crio, eu consigo obedecê-lo. É fácil de obedecer o meu Jesus, o meu Cristo. Né? A gente vê igrejas homossexuais, aí, igreja com pastores ou pastoras lésbicas, homens homossexuais, e essa coisa toda, essa bagunça toda, e tudo pode, tudo é permissivo. A internet virou um trem de doido aí, pessoas, né, dizendo abertamente, não, continua usando sua droga, mas fica na igreja, continua usando seus treinos, mas fica na igreja, mas fica na igreja. A hipergraça, isso aqui, a gente não consegue medir o preço da cruz, mas há bem pouco tempo a igreja sabia o valor que a cruz tinha. Hoje parece que está se perdendo essa ideia. Por não conseguir medir o preço, a gente não consegue calcular o valor da cruz. Walter, tá alto. Às vezes a gente interpreta mal o venha como estás, né? É para você vir como você está, mas não é para permanecer como você estava. Aí tem que haver a mudança, que muitas das vezes essa mudança confronta. É o que você falou, o meu Cristo, né? Aí, então, você se adequa os seus prazeres, a sua vontade, ao cristianismo, à igreja, como a forma como que você... não que nada que te confronta, nada que você acha que tenha que ser mudado em sua vida. Quando o ímpio, antes da sua conversão, né? Aí você converte, aí, venha como está, venha como está, mas e aí? Tem que haver mudança, e muitas das vezes essa mudança dói, é dificultoso, é difícil você largar o que você fazia antes, vícios e o que quer que seja, e aí, então, para ficar bom para nós, então vamos do jeito que está mesmo, e aí vai, né? É tão difícil, Rubens, largar os velhos prazeres, os velhos hábitos, as velhas atitudes, que Jesus chama isso de cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É uma cruz. É tão difícil deixar, porque o pecado está entranhado na nossa alma. A alma humana foi afetada pelo pecado. Está lá. Por isso que nós ainda somos pecadores, até que Cristo venha. A gente não peca, a gente não é pecador porque peca. É o contrário, a gente peca porque somos pecadores. A nossa natureza caída acabou, atontou uma coisa mais linda. Gente, que presente de Deus, mas é pecador, cara, tem pecado. Infelizmente, essa é a realidade bíblica. Em pecado me concebeu minha mãe, na iniquidade eu nasci. É assim que é. A gente não é pecador porque peca, não. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a realidade humana. Essa é aquele estudo, aquela coisa que a nossa teologia chama de depravação total. O homem é totalmente depravado. A nossa alma foi contaminada, não adianta, não tem como. E só Jesus, irmão, só Cristo tem poder para curar a alma, para salvar a alma, para dividir alma e espírito, para limpar, para chamar de minha. Vem para o meu lado que agora você é meu, você está limpo, lavado no sangue dele. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E tem um preço, tem valor o que Cristo fez, e a gente parece que está perdendo esses valores. E aí, a gente superestima os nossos, né? A gente dá valor demais para o nosso, para o eu,
E aquilo que de fato deveria ter o lugar central, ser valorizado, a gente está deixando de lado. Está deixando de lado. Andar com Jesus é complicado, não é fácil, não. É fácil falar. Muitas vezes é muito fácil falar. Mas viver a nossa realidade, largar o nosso eu, deixar velhas coisas de lado, é chatinho. O danado velho homem lá que foi, né, lançado nas águas do batismo, ele sabe nadar e nada bem. Quem é Michael Phelps para nadar com a natureza humana? Quem é? Não aguenta, não tem jeito. Nós somos tranqueira mesmo. E se a gente não admitir isso para nós mesmo, para quem que a gente vai admitir? Para quem? E pessoas como nós, seres como nós, pecadores como nós, sujos como nós, a gente já devia, rapaz, o momento de oração é algo tão só, a gente não dá valor para esses trem. É algo tão grandioso, a gente quando se ajoelha e vai orar e se coloca diante de Deus, a gente está entrando no Santo dos Santos, cara. É um lugar onde uma vez por ano só, uma pessoa ia, e mesmo assim, sem sangue, ele não entrava lá. Ele oferecia sangue pelo pecado dele, sangue pelo pecado dos outros, e aí sim ele se apresentava diante de Deus. A gente não consegue entender que a gente está no Santo dos Santos, o lugar mais próximo que o sacerdote podia chegar diante de Deus. A gente está diante do Todo-Poderoso. E aí, nego chega nesse momento aí, que eu determino, eu ordeno isso, aquilo, eu não aceito. Com quem que você está falando? Com quem que você está falando? Tem até um texto que veio, que acabou de fugir de novo. Sejam poucas as suas palavras diante de Deus, porque você está diante do Criador de toda a terra. Sejam poucas as tuas palavras, meçam as palavras. O só estar nessa presença, o só poder estar ali, rapaz, já é motivo para a gente chorar igual criança. Só de poder ter essa liberdade, que foi Cristo quem nos deu. Cristo, quando morreu na cruz, o véu rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não. Foi porque Ele quis abrir, Ele abriu o caminho. E a gente vive como crente, anda aí muitas vezes, nossa, tão assim, e perde essa ideia do sacerdócio universal que o crente tem. Todos nós, homem, mulher, criança, que tem fé em Cristo, tem acesso, livre acesso a Deus. E a gente muitas vezes corre disso, né? Tem semana que é difícil orar. A gente foge, é realidade, gente, não tem como. Mas vamos lá. A outra coisa que a gente precisa ver nesse texto, a primeira é a solenidade desse momento, né, do que o anjo falou. A segunda coisa é o que ele disse mesmo, que o tempo está curto, que as coisas estão curtas e está encurtando. E a terceira coisa, meu irmão, é que quando a sétima trombeta tocar, aí vai haver o desvendamento total do mistério de Deus. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado, né? 2 palavras que a gente precisa pensar muito, ponderar muito e tentar entender o contexto delas quando elas aparecem na Bíblia. Mistério e revelação. Porque o evangelho, esse evangelho todo contaminado que a gente vive hoje, igrejas, então, né? As pessoas acham que revelação é algo, né, novo. E a gente precisa, eu não sei se é a palavra correta, viu, irmão? Eu não sou bom nisso, não. Mas talvez ir para a etimologia da palavra. O que significa revelação? Revelar a ação. Revelação não é nada novo, é Deus fazendo você entender o que Ele já fez. É isso que é revelação. Quando aparece muitas vezes nos textos bíblicos, é isso que quer dizer. Quando Paulo fala de revelação aos Efésios, rapaz, capítulo 1, do versículo 15, ali tem um trem que é maravilhoso, o pastor até pregou. Mas é maravilhoso demais você ler aquele texto. Pede a Deus uma direçãozinha e lê aquele texto ali. E para pensar um tiquinho. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Do 15 ao 23, se eu não estou enganado. Revelação. Paulo pede espírito de revelação para a igreja. Aí fala para quê? Para que a igreja entenda, compreenda a obra de Deus. O poder de Deus. E sabe qual que é o poder que Deus usou para te salvar? Aí ele vai descrever lá em Efésios. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vai falar da grandeza do poder de Deus. Tem 4 palavras que ele usa ali para poder, que é um trem.
Revelação. É isso que Deus faz. Revelar a ação, revelar o que Deus fez. Irmão, tudo que Deus podia se revelar, Ele revelou para a humanidade. Deus revelou a si mesmo na pessoa de Cristo. O que mais você quer de Deus? Que revelação? O que vocês estão esperando de coisas? E tem gente que corre atrás dessas coisas. Entende? Deus revelou a si mesmo na pessoa de Cristo. O máximo que se pode ter de Deus é Cristo. E nós caminhamos e queremos, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, ser parecido com Cristo. É o nosso alvo. E já é difícil demais para a gente. Está caçando encrenca ainda. Como eu falei semana passada do livro lá que o rapaz lá americano escreveu, do que foi dito aqui para João que não escrevesse, os 7 trovões falando, não fala, não escreve. Diz o rapaz lá que recebeu a revelação e escreveu um livro. As palavras que Paulo considera inefáveis lá, que ele teve lá no terceiro céu, diz o rapaz que sabe o que Paulo viu. Rapaz, se com o que Deus nos dá, a gente não consegue lidar, eu vou ficar correndo atrás do quê? Eu tenho que pedir graça a Deus para conseguir viver toda essa realidade que está aqui, que é tão poderosa, que é tão maravilhosa, que muda de fato a história da humanidade. Isso aqui muda a vida da gente. Muda de verdade, não é conversa não. Muda. É uma revolução interna que a palavra de Deus faz no todo ser humano. E ainda assim a gente não dá conta de lidar com tudo isso. E vai caçar, encrenca, entender o que é que João... Rapaz, oh Deus, o que o Senhor me deu já é tanto. Me ajuda a colocar tudo isso em prática. E aqui o mistério de Deus, irmãos, não é coisa futura. Que nada, não, está tudo na Bíblia, está tudo escrito aqui. Não é coisa que... Não, o mistério de Deus tem a ver com o problema do mal no mundo. É isso que está falando aqui. E tem um texto que vai ajudar a gente nisso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá para a gente entender aqui. Ô, gente. 2 Tessalonicenses, está pertinho aqui. Cadê? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui está falando do... Ô, gente, cadê o texto? Ou eu estava com o texto na cabeça aqui, eu me perdi, irmãos. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala de algo também, que fala, né, inclusive nesse estudo. Olha só, capítulo 2, verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que importa para a gente é o que vem antes desse versículo 7 aqui. Ó. Capítulo 2, a partir do verso 2. Vamos ler do 1 ao 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos. É 2 Tessalonicenses. É Timóteo que eu estou lendo aqui, gente. Não? Passou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso mesmo. Que fala desse mistério. Capítulo 2, verso 7 aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ler capítulo verso 3. Ó. 2 Tessalonicenses, do 3 ao 7. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente
que seja afastado aquele que agora o detém. Qual que é o grande segredo que Deus falou através dos apóstolos que vai ser revelado aqui? O homem da iniquidade. O mal, de fato, que está aí no mundo. Não é nada novo, não é nada que a Bíblia já não tenha falado, não é nada que já não esteja na palavra de Deus. É isso que vai acontecer, vai ser desvendado o mistério que Deus falou através dos seus santos, os profetas. Tudo vai ser dado a conhecer quando essa trombeta tocar. E olha que não fala, quando fala dessa trombeta aqui, não fala de um momento, de uma trombeta que soou em determinado momento, não fala paulatino o que vai acontecer. Quer ver o versículo 7 de Apocalipse 10? Olha só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Nos dias da voz do sétimo anjo. Jojó. E aqui no do versículo 5, de Apocalipse 5 e 6, igual fala, e depois aqui no 7, que os profetas anunciaram. Então, a gente pode ir em Daniel, deixa eu marcar aqui, Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, ele faz referência a esse anjo do Apocalipse aqui. E que é, né, um profeta. É um profeta. Já tinha sido... Já foi anunciado. O tempo do fim. Entende? Então, não é algo que, de novo, não. A Bíblia já vem falando disso há algum tempo. Desse grande mistério aqui que vai acontecer. No dia que esse homem for exposto, já vai ser anunciado. E a ideia daqui não é de um momento, a trombeta vai tocar. Não, são dias. Nos dias desse sétimo anjo. Enquanto as coisas... Entende que quando a gente lê, até o Rodrigo Albino sempre pergunta, né? Dessa questão, vai ser uma trombeta, vai ser aquele momento, porque as pessoas esperam aquele momento grandioso, a ouvir um som e aquilo acontecer, tudo isso. Não, são coisas que já estão acontecendo. O livro de Apocalipse, nós estamos vivendo ele. Desde que Cristo veio, a primeira vinda de Cristo, o Apocalipse já está sendo escrito. É isso que está acontecendo, está sendo contada essa história no livro de Apocalipse. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, essa história é contada 7 vezes no livro de Apocalipse aqui. Já foi falado aqui, inclusive, no estudo que eu dei aqui do Apocalipse 20. Também no começo do primeiro estudo, nos primeiros estudos de Apocalipse também foi falado isso aqui. Né, dessas 7 sessões que há no livro, e que ela conta uma história. A mesma história sendo contada, só que vai acrescentando mais e mais detalhes. E ela vai ficando mais e mais assustadora. Ou mais e mais completa, mais visível, né? É isso que está acontecendo. Então, é isso que vai acontecer. Não é algo novo. O mistério de Deus já está aí. Vai ser revelado. É claro que a pessoa, a gente não sabe quem é. O tal homem da iniquidade, essas coisas aí. Mas, e outra coisa, não é um momento, não é aquele rompante. É algo que está acontecendo. Está acontecendo. Olha o povo aí apostatando, olha o povo duvidando, olha o povo falando que não vai vir nada. Olha a própria igreja meio dormindo. E quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vê essa ideia de que o inimigo, né, o texto que fala que o inimigo vai tentar enganar, se possível, os eleitos. É isso que ele está fazendo. Porque eu acredito que há eleitos nessas igrejas. Eu acredito. A gente não sabe quem são os eleitos de Deus. Onde é que estão? E como é que Deus vai salvar essas pessoas? Deus age de forma miraculosas, maravilhosas, que só Ele entende. Mas a ideia do inimigo é, se possível, tragar os eleitos também. E por fim, irmãos, já terminando aqui, o livrinho a gente já falou semana passada, né, que a palavra, o livro é doce quando come, mas amargo no estômago. A gente está falando
da doçura da palavra, porque a palavra de Deus é doce. É doce como mel, como destilar dos favos, na linguagem do salmista. E ela continua sendo doce, vai continuar sendo doce. Vai continuar sendo essa palavra que salva, que transforma, que sara, que resgata, que limpa, que causa essa revolução dentro do... Vai continuar. Essa é a palavra de Deus. Ela é doce para todo aquele que come. Mas as implicações dessa palavra no mundo, ou naquele que é ímpio, naquele que não crê, ou em nós, quando dela nos afastamos, é amarga. Então a palavra é doce, vai continuar sendo doce. Ela é a mesma ontem, hoje, não vai mudar. Não vai mudar. A palavra de Deus é rocha, não vai deixar de ser a palavra de Deus. Não vai mudar porque o homem quer. Porque, eu penso que é assim, eu penso que é assado. Nada, não vai mudar por causa disso não. Porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não vai mudar porque abriu mais uma igreja aqui, ou abriu outra ali, porque o homem brigou com outro aqui, fundou outra igreja lá. Não vai mudar. A palavra de Deus não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma. E da mesma forma, as suas implicações não vão mudar. A Bíblia diz que Deus é fiel, e quando fala da fidelidade de Deus, Deus é fiel a isso aqui, ó. A gente abre a boca, Deus é fiel, mas Ele não é fiel a você, não. Ele é fiel ao que Ele falou, ao que Ele escreveu, ao que Ele ditou, ao que Ele deixou para nós. E se Ele é fiel à palavra e Ele diz que se você vivendo essa palavra, cumprindo essa palavra, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, porque Ele é fiel. Da mesma forma que Ele fala que você vai ser amaldiçoado se dessa palavra se afastar, se não converter, se não crer, se não quiser, se não comer, se não se alimentar dessa palavra, se não viver essa palavra, você vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que está aqui. E se Ele falou que vai acontecer. Ele não vai mudar. Por melhor que você seja, por mais bacana, por mais fofo, como diz o Luiz Felipe, né, que nós sejamos, não vai mudar. Essa palavra vai continuar até o final. E o próprio Cristo disse, né, para aquele que acredita nele, para aquele que está com ele ali, essas palavras são vida, mas para aquele que não creu nele, essas palavras hão de julgar a humanidade. Não é ele que vai julgar ninguém. Está aqui. Está tudo aqui. Não é verdade? A gente acredita nisso, né, Beth? Que Deus é... E a gente fala isso, né? Quando a gente conquista algo, né? Imagina só, eu e Roseli aí, quando casou, doido para comprar um apartamento e tal, compramos um apartamentinho e aquela coisa toda, e soa para pagar, sofre para pagar, e na hora que está tudo ali, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas Deus é fiel também quando o tempo está ruim, quando as coisas apertam, quando a doença vem, quando as dificuldades vêm, quando a crise vem. Deus é fiel, Ele continua sendo fiel. Mas Ele é fiel à própria palavra dEle. Não é porque eu vou ser bonitinho, rapaz, presta atenção. Está aqui, Deus vai cumprir. Seja para o bem ou seja para o mal. Está aqui, vai acontecer. Quer você queira, quer não. Quer você intervenha, tenta interferir, como o homem tem feito aí, ao longo da história, interferir, mudar isso, mudar aquilo. Vai continuar tentando, mas tudo isso é para que se cumpra o que está escrito aqui. Tudo isso. Eu conversando com um ajudante de serviço meu lá um dia desse, não é convertido ainda não, mas a gente falando das coisas que acontecem, da maldade, isso, aquilo, aí eu virei para ele e falei, rapaz, eu falo isso com muita frequência, só acontece uma coisa no mundo o tempo todo, só o que Deus quer, essa é a verdade, e a gente divide isso para, é isso que eu ia falar, a gente divide isso em duas coisas para que a gente consiga compreender. E a gente chama isso de vontade permissiva e vontade decretiva de Deus. Vontade permissiva, Deus permite que tudo aconteça. Está tudo aí. Ele permite, na linguagem de Romanos, que o homem viva para o seu próprio prazer, para o seu próprio pecado. E faz isso como forma de justiça. Deus permite que a maldade esteja aí, Deus permite que o homem vá, Deus permite. Mas há a vontade decretiva de Deus, que é quando Deus intervém. Deus intervém na nossa história, para a nossa conversão,
Deus intervém na nossa história para um milagre, para algo sobrenatural, como Carol está aí grávida, graças a Deus. Deus intervém na história, essa é a vontade decretiva de Deus. Deus vai lá e faz alguma coisa para que aquilo mude, para mudar o quadro, para mudar determinada situação. Mas só acontece no mundo a vontade de Deus. Nada do que a gente está vendo aí, irmãos, está fora do que Deus faz. Está fora do que Deus permite. Está tudo aqui, caminhando para um final temeroso para alguns, maravilhoso para outros, mas é a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que está escrito nessa palavra. Está escrito, irmão, Deus não esconde, a Bíblia não esconde quem é o ser humano. O crente ou não, a Bíblia não esconde a realidade humana. Em tempo nenhum. Você pega Davi, o cara segundo o coração de Deus, olha o pecado. Você pega Samuel, você pega essa turma toda aí, e todo mundo tem. A Bíblia não esconde quem nós somos. Jamais. O que a Bíblia relata é que, apesar de quem nós somos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão, rapaz, é tão impressionante pensar no amor de Deus, que Ele quer se relacionar com nós. E faz um esforço tremendo para isso acontecer. Lê lá, igual eu falei lá, vai ler o texto que eu falei de Efésios 5, do 17, do 15 em diante lá. Vocês vão ver o tamanho do esforço, do desprendimento de Deus para que Ele possa estar aqui, habitando em nós, vivendo no nosso meio. É um esforço tremendo da parte de Deus. E a gente não dá valor para esses trem. E você quer ver um problema seríssimo? É saber dessas verdades que eu estou comunicando para vocês, ter isso aqui, e muitas vezes esse trem não descer para o coração. Eu peço isso demais para Deus, porque é muito sério. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Deus, não deixa esse trem ficar aqui não, vai descer para o coração, isso virar realidade, isso tem que tornar real na minha vida, isso tem que virar verdade. Porque senão estou ensinando os outros aqui, daqui a pouco é eu que me perco. Como diz Paulo. A gente precisa dessas realidades. E por fim, né, como a gente já viu a questão da palavra, João, olha só o versículo 11, que interessante isso aqui, eu achei bastante interessante o que diz o versículo 11. Olha, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando se fala de profecia, se fala dos profetas, os profetas profetizavam a alguém. Não é isso? Profetiza a fulano, profetiza para ciclano, profetiza isso, profetiza para aquilo. A linguagem profética, os profetas sempre profetizaram a alguém. Para alguém. Agora, João é ordenado que profetize a respeito de alguém. Olha só. Profetizes a respeito de muitos povos, línguas, nações e reis. Já não é mais uma profecia dada a alguém, mas agora essa profecia é a respeito de vocês, é a respeito do que vai acontecer com vocês. Daqui para frente, é isso que muda nesse interlúdio aqui de Apocalipse 6, dos 6 entre a última trombeta lá, entre os 6, a sétima trombeta e a sexta trombeta. Entre o segundo e o terceiro selo. Já não é mais profecia para alguém, agora é a respeito de alguém. Agora o que vocês vão ouvir é o que Deus vai fazer com vocês. Da agora para frente mudou a história. Mudou. Já não é mais aquela profecia, né? Deus já não está mais, a partir daqui, com essa ideia do arrependimento. Já não está mais em voga. Agora é juízo. E daqui para frente, a partir daqui, quando começarem a trocar ali os 7 flagelos, né? Que vão vir aí, as 7 taças, aí é juízo. É juízo, é juízo e é juízo. Aí é Deus se manifestando. Irmãos, e Deus é tão soberano, é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele pode deixar isso prolongar, Ele pode encurtar, e o anjo diz aqui que isso vai agora
né, vai andar mais depressa, vai ser mais célere esse processo. Mas Deus pode fazer o que Ele quiser, sabe por quê? Porque o preço que Ele pagou na cruz, Ele pagou já, Ele já fez tudo que a gente precisava fazer. Então Deus é justo até nisso. Ele pode todas as coisas. Ele pode prolongar esse período, Ele pode diminuir. E a palavra diz, né, o próprio Apocalipse fala que esse período vai ser encurtado por causa dos santos. Glória a Deus pela igreja, irmãos. Glória a Deus pela igreja, porque se não fosse a igreja, imagina só. Já está ruim o trem, não está não? Vai piorar um tiquinho. Vai apertar um tiquinho. Mas por causa de nós, tranqueira, trem ruim que Deus comprou para Ele e pagou um alto preço, esses dias vão ser abreviados. Glória a Deus por isso. Porque senão é trem que ninguém ia aguentar, não. Imagina um Deus que é perfeito, um ser que é perfeito. Tudo que fala a respeito de Deus é completo. Deus é amor, mas Ele é amor num tal trem que a gente não entende. Deus é justo, mas Ele é justo de tal forma que eu e você não compreendemos. Mas quando fala da ira de Deus, é uma ira tal também que a gente não entende. Está além da nossa compreensão. E é essa ira que está para vir. É essa ira que vai colocar num lugar de tormento eterno o diabo e seus anjos. E pensa só num lugar onde anjos podem sofrer. Como é que nós não vamos sofrer num lugar desse, então? Como é que não vai ser isso? E sobre nós, irmão, de novo, pesa essa ideia de falar isso para os outros. A gente precisa, e é urgente. O mundo precisa ouvir que isso é verdade, isso é real. Não é conto da carochinha, não. E está aí, as provas estão aí, ó. Se a gente não aguenta um sol, eu quase chego em casa quase morto, e trabalho no sol de 33 graus, imagina. Imagina. E o mundo precisa ouvir isso. Nós somos o portador desse livrinho. Nós estamos aqui para falar para eles, olha, é sobre vocês, é sobre nós, o mundo agora. Não é mais para vocês, não é que Deus está dando chance. Dá tempo ainda, por enquanto dá tempo ainda. Nós estamos aqui, irmãos, é para isso. É por isso. Nós fomos salvos, chamados para fora do mundo. É isso que eu acredito que significa chamados para fora. É que nós fomos chamados dali. Deus nos tirou de fora desse sistema para que a gente consiga enxergar o que acontece e falar para o outro irmão. Tá assim o trem. Não é legal, não. Não é bonito, não. Como eu falei com o tal ajudante lá, imagina você vive a sua vida inteira, que não é fácil. O cara está lá trabalhando comigo, nas mesmas condições que eu, no mesmo sol que eu, no mesmo sofrimento que eu. E continua, e você vai vivendo para o seu pecado, vai vivendo para a sua vida, vai vivendo para as suas coisas, para tudo que você quer, para o seu prazer, para as suas coisas, tudo. E que não é fácil, a vida não é fácil para ele também, não é? As contas atrasam, os problemas tem problema em casa, tem isso. Imagina passar por tudo isso aqui e ainda ir para o inferno. Hã? Não vai ser bom, não. É sério. Só que a gente precisa falar para eles, se ele vai acreditar ou não, se ele vai se converter ou não, é com Deus. Mas a gente precisa expor isso para ele. Não é colocar medo na pessoa, mas é fazê-lo pensar nessas consequências. Entende? Fazê-lo pensar nisso e saber que para se livrar disso é só acreditar. É só acreditar. Tem muita gente, irmãos, que tem dificuldade de crer, porque olha para si. Quando a gente olha para nós, fica difícil de acreditar que foi de graça, que a gente não tem que fazer nada. Ou talvez até crer que a gente mereça. A gente muitas vezes, eu converso muito com pessoas ímpias aí, com muita gente, e muitas vezes a pessoa não acha que merece. E não merece mesmo, não. Nós não merece, não. Talvez a grande dificuldade da pessoa crer é essa, porque tudo no mundo é mérito, né? É uma troca.
E aqui não. E aqui não. Mas essa pessoa precisa ouvir. Você pode continuar vivendo para você ter? Pode. Pode. Mas o preço é muito alto. É muito alto. E aí tem a tal da aposta de Pascal, né? É isso mesmo? Acho que é de Pascal, que diz assim, se eu creio na Bíblia e mudo minha vida por causa da Bíblia e vou vivendo por causa da Bíblia e no final das contas a Bíblia é verdade e eu vou ser salvo, eu ganhei 2 vezes. Primeiro porque eu vivi de uma forma digna. E isso não tem preço. Quem lucra com isso somos nós mesmos. E ainda vou para o céu. Se eu creio na Bíblia e a Bíblia é mentira, eu vivi uma vida digna, honesta. Eu sou um ser humano bacana, eu sou um cara bem visto pela sociedade, então isso fez bem para mim de qualquer forma. Certo? Agora, se eu não creio na Bíblia e a Bíblia é verdade, como é que fica? É a grande aposta. Se eu creio e é verdade, eu vou para o céu. Glória a Deus. Se eu creio e não existe céu nem nada disso, eu vivi bem, estou feliz, estou de boa, vivi tranquilo, tive mais saúde, o modo de viver é diferente, eu sou uma pessoa que pensa no outro, né, altruísta, uma pessoa que tem empatia pelos outros. É muito mais fácil, é muito mais gostoso viver no mundo sendo assim. Agora, se eu não creio e é verdade a Bíblia, aí deu ruim. Eu prefiro ficar com o lado de cá. De qualquer forma, eu saio no lucro. E tem pessoas pagando caro demais nessa aposta. É um preço alto demais para apostar. É uma eternidade que você está apostando. Será que vale a pena? Isso a gente precisa falar para os outros. E eu termino aqui, irmãos. Graças a Deus, hoje deu tempo de terminar o estudo. E é louvado seja Deus por isso, que Deus continue falando aos nossos corações, enchendo a gente com a palavra dEle e dando a gente condições de viver essas realidades. E se Ele quiser, se Ele nos der a oportunidade, que a gente consiga comunicar isso para os outros da melhor forma possível. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Deus, bendito és Tu, Pai. O Senhor é bendito. Deus, não há algo mais maravilhoso do que Tu. A gente não consegue pensar, não consegue medir, não consegue mensurar, não consegue falar, não consegue expor a sua grandeza. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é maravilhoso. E te louvo por isso, Deus, pela sua beleza, pela tua graça, pelo seu poder tão grande dispensado a nós, ó Deus, para que nós fôssemos salvos da sua ira, mas de nós mesmos também. Obrigado, Senhor, porque esse livro foi escrito, porque essa carta foi escrita, porque essa revelação está aqui na sua palavra e a gente tem acesso a ela hoje. Obrigado, Deus, porque o final desse livro é maravilhoso. A certeza, Deus, é de algo indizível, tão melhor, tão mais acima, tão mais sublime do que a gente pode pensar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela Igreja Vida Nova, obrigado pela Igreja Presbiteriana, obrigado pela Igreja do Senhor espalhada no mundo afora, Deus. Obrigado pelos irmãos que eu nem conheço, mas que um dia eu verei no céu, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo do Senhor que tem falado conosco, que tem gerado em nós transformação verdadeira, Deus. É visível, a gente pode ver, perceber, tocar naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor, pelos séculos dos séculos, por todo sempre. Que assim seja, Deus. Obrigado. Continua nos abençoando nesse domingo. Leva a gente em segurança para casa. Que essa palavra seja o nosso assunto hoje. Que ela seja o nosso alimento hoje. Que a gente continue se alimentando dessa maravilha que é a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento ímpar nas nossas vidas. Leva os meus irmãos para casa, Senhor. Continua falando conosco e transformando a nossa vida através da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e pela grande maravilha que ainda há de vir da Tua parte. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.